Ela tinha o mundo aos seus pés. Nos anos 80 era impossível escapar da sua voz. Todo mundo conhecia o seu nome. Ela era Irene Cara, a estrela que iluminava os palcos e as telas. Mas o que ninguém sabia era o preço que ela pagaria por esse sucesso. As suas músicas inspiravam, mas a sua carreira escondia uma batalha silenciosa. Uma batalha contra aqueles que tentaram tirar a sua voz. Ela foi do topo das paradas à obscuridade, de vencedora do Oscar e do Grammy ao silêncio imposto por contratos injustos. Mas antes disso, Irene brilhou como poucas. Ela era o rosto e a voz de uma geração inteira. O seu talento a colocou no mapa com Fame. Essa canção se tornou o hino instantâneo e todo mundo sabia a letra. Enquanto todos viam o brilho, a glória e a fama, Irene estava presa em uma teia de contratos abusivos. Ela tinha o talento, ela tinha a voz, mas o controle da sua carreira estava nas mãos de outros. Por anos ela lutou, tentou se libertar. Lutou para recuperar o direito de lançar as suas próprias canções, mas a indústria é cruel. E aqueles que tinham o poder fizeram o possível para silenciá-la. Ela passou anos sem poder gravar, sem poder compartilhar a sua arte com o mundo. O público que tanto a adorava começou a esquecê-la. Ela, que foi uma das maiores estrelas da década, foi condenada ao esquecimento. Mas Irene Cara nunca desistiu. Os seus fãs, aqueles que se lembravam do seu brilho, continuavam a amá-la. A indústria, que até então tinha a glorificado, agora a abandonava. Irene foi forçada a desaparecer dos holofotes. O que restava era o silêncio. Ela tinha talento de sobra, mas aqueles que controlavam a carreira decidiram que ela não podia mais cantar. Mas quem poderia apagar da memória aquela voz que inspirou milhões, hein? Ela poderia ter feito muito mais, mas o sistema não permitiu. Agora, depois de anos de silêncio, é hora de lembrar quem foi Irene Cara. É hora de lembrar a luta que ela travou para recuperar o direito de ser ela mesma. É hora de dar a ela o reconhecimento que sempre mereceu. Ela não foi apenas uma estrela passageira, ela foi uma lenda. Ela perdeu os holofotes, mas nunca perdeu a coragem. E agora é hora de dar a ela o lugar que sempre mereceu. Porque a história de Irene Cara é mais do que uma história de sucesso, é uma história de resistência e de resiliência. Bom, Irene Cara nasceu no Bronx, Nova York. Ela era a caçula de 5 irmãos. Desde muito jovem, Irene mostrou que tinha algo especial. O seu talento natural para cantar, para atuar e também tocar instrumentos era evidente. Ainda criança, começou a cantar em casa e logo estava cantando tanto em inglês quanto em espanhol. A sua família rapidamente percebeu que Irene era diferente. Ela não precisava de aulas formais para aprender. E o piano? O piano, Irene aprendeu a tocar apenas ouvindo o instrumento. Aos 5 anos, ela já estava se apresentando em programas de talentos. E aí foi o seu primeiro passo rumo à fama. De fato, esse foi só o começo. Com apenas 9 anos, ela assinou seu primeiro contrato com uma gravadora. Ainda tão jovem, mas já carregando o peso de um talento gigantesco, Irene lançou seu primeiro álbum infantil nessa época. E mesmo tão nova, a sua voz já impressionava. Mas Irene não se destacava apenas na música. Ela também tinha um talento incrível para atuar. Ainda nos tempos de criança, ela atuou em musicais da Broadway. Esse foi o seu início no mundo do teatro, onde também brilhou. Seu talento não passava despercebido para ninguém. Logo já estava na TV. Ela fez sua estreia em vários programas de TV. Cada vez mais o nome de Irene Cara ganhava destaque. Aos 11 anos, em 1976, ela fez a sua primeira grande aparição em uma série de TV. O público começou a conhecer aquela garota talentosa do Bronx. Mas o verdadeiro destaque veio com o filme Sparkle, ou seja, Brilho em português. Irene interpretou uma das irmãs cantoras que formava um trio musical, e o filme, claro, foi um sucesso. Irene, ela brilhou.
A sua interpretação incrível emocionou o público. A sua voz mais uma vez roubou a cena. O talento de Irene estava cada vez mais visível. Ela era uma artista completa. Ela cantava, ela atuava, ela encantava. O mundo estava começando a perceber o poder dessa jovem artista. O seu talento a levaria longe. Após Sparkle, Irene continuou a se destacar em pequenos papéis. Ela se preparava para o que seria o maior momento da sua carreira. Mas antes disso, ela continuou aprimorando as suas habilidades. Nunca parou de estudar, sempre buscando melhorar, sempre buscando aprender cada vez mais. Bom, e com sua humildade e talento, Irene estava destinada a ser mais do que apenas uma artista. Ela se tornaria um ícone. O seu talento inato, aliado à sua ética de trabalho, a colocaria no topo. Mas o que a diferenciava era a sua paixão pela arte. Ela vivia para cantar, vivia para atuar. Essa paixão era visível em tudo o que fazia. Irene nunca desistiu. Mesmo quando as portas não se abriram para ela com facilidade, ela persistia. Acabou enfrentando desafios desde muito jovem por conta disso, mas cada obstáculo que surgia, ela superava com muita determinação. Essa resiliência se tornaria uma marca registrada na sua carreira. Afinal de contas, a sua carreira não seria nada fácil. Irene se sentia pronta para conquistar o mundo. Com seu talento inigualável, Irene não apenas brilhou, ela redefiniu o que era ser uma estrela. Ela era mais do que apenas uma cantora, do que uma atriz, ela era uma inspiração. O caminho até a fama foi longo e cheio de obstáculos. Mas Irene tinha algo que ninguém podia tirar dela, que era o seu talento. Ela sempre soube que, com perseverança, o seu momento chegaria, e de fato chegou. Só que antes disso, ela continuou a impressionar nas telas e nos palcos. Ela era uma força da natureza, a sua presença era magnética. Irene havia nascido para aquilo. A cada apresentação, a cada música, ela sempre deixava sua marca, e o mundo não podia ignorar. Irene sabia que para manter o seu espaço, teria que continuar provando seu valor, mas isso nunca foi um problema para ela. A história de Irene Cara é de muito talento, de determinação e de muita paixão. E essa é apenas a introdução de quem ela era, viu? O mundo estava prestes a ser impactado pela sua música. A sua voz seria ouvida em todos os cantos do planeta. Irene Cara estava apenas começando. Irene Cara já mostrava sinais de talento e carisma desde muito cedo. Aos 3 anos de idade, participou do concurso Little Miss America. E mesmo tão jovem, já encantava a todos com a sua presença. O seu sorriso brilhante e a sua voz já chamavam a atenção de quem a assistia. Era uma criança prodígio. Em um concurso repleto de meninas talentosas, Irene foi uma das finalistas. E esse concurso era um evento importante que atraía muita atenção da mídia. Ver uma criança tão pequena entre as finalistas foi algo impressionante. Isso mostrava o quanto ela já tinha algo especial. Ser finalista no Little Miss America foi um dos primeiros grandes momentos da sua vida artística. A sua capacidade de cantar, de dançar e de se apresentar era inata. Esse momento foi marcante não apenas para Irene, mas também para toda a família. A sua mãe sempre acreditou no talento da filha e sempre a apoiou desde o início. Participar do Little Miss America deu à pequena Irene uma amostra do que viria a ser no futuro. Esse concurso também foi importante para mostrar ao mundo o que Irene tinha a oferecer. Ainda muito jovem, ela já sabia o que queria. Desde esse momento, Irene começou a se dedicar ainda mais à música e à atuação. O Little Miss America foi apenas o primeiro de muitos palcos que ela dominaria. A confiança que Irene ganhou ao ser finalista foi algo que ela levaria consigo pelo resto da vida. Depois desse momento, Irene começou a aparecer em mais programas de TV e a receber também mais oportunidades, né? Ela era uma estrela em ascensão naquele momento. O concurso foi apenas o início de uma longa jornada de sucesso. Desde esse evento, Irene nunca mais olhou para trás. Algo que poucos sabem é sobre um momento inesperado no palco durante essa época. Após ser anunciada como finalista, o nervosismo tomou conta dela. Afinal, era um grande momento, né? De repente, ela esqueceu parte da letra da música. O silêncio tomou conta do palco por um instante.
Mas Irene não hesitou. Ela transformou o erro em arte e, de repente, começou a dançar. A dança surgiu de maneira totalmente improvisada e foi simplesmente mágica. O público ficou encantado, ficou impressionado. Ela usou o movimento para preencher o vazio da letra esquecida. Os seus passos eram cheios de graça e de confiança. Ninguém imaginava que aquilo não fazia parte do plano. A plateia aplaudiu de pé. Irene Cara, mesmo sob pressão, brilhou. Ela transformou um possível desastre em um momento inesquecível. A sua habilidade de improvisar salvou o dia. Ela dançou com paixão e o público não conseguiu resistir à sua energia. O erro foi rapidamente esquecido. O que ficou na memória de todos foi a sua performance. O público ficou de fato impressionado. Ela saiu do palco com aplausos e muitos elogios. O nervosismo desapareceu com os passos improvisados e o que restou foi um momento mágico. Dentre muitas outras curiosidades sobre ela, podemos destacar aqui também que Irene Cara, bem nova, desenvolveu uma habilidade especial. Ela não apenas cantava e dançava, mas também tinha um dom musical raro. Ela aprendeu a tocar piano de ouvido, algo que surpreendeu todos ao seu redor. Ainda criança, Irene conseguia reproduzir qualquer melodia que ouvia. Seus pais perceberam que havia algo de extraordinário na filha. Sem qualquer instrução formal, Irene se sentava ao piano e começava a tocar. Enquanto outras crianças precisavam de aulas e de partituras, Irene apenas ouvia e replicava as notas com muita precisão. Ou seja, o seu talento era puro, era natural. Ela tinha uma habilidade incomum de identificar acordes e melodias. Os seus dedos deslizavam pelo teclado como se ela tivesse estudado por anos. Mas, na verdade, tudo o que Irene precisava era ouvir uma música uma única vez. Aí ela já conseguia transformar o som em notas com muita facilidade. Esse dom logo se tornou uma de suas marcas registradas. Mesmo sem professores, Irene sabia tocar com emoção e técnica. Essa habilidade não veio de aulas ou de livros, não. Ela veio de dentro dela, uma conexão profunda com a música. O piano se tornou uma extensão da sua voz. Cada vez que Irene tocava, ela expressava suas emoções mais profundas. Para uma criança tão jovem, isso era algo extraordinário, né? Os seus pais ficavam maravilhados com o talento que tinham diante deles. Irene não precisava seguir as regras tradicionais da música. Ela ouvia, sentia e daí tocava, de uma maneira que poucos conseguiram fazer. Esse talento inato logo se transformou em uma ferramenta poderosa em sua carreira. O piano foi uma das primeiras maneiras que Irene encontrou para se conectar com a arte. Ela dominava o instrumento com uma leveza que impressionava. Essa habilidade abriu muitas portas para Irene. Ainda criança, já tinha um entendimento da música que muitos músicos profissionais demoravam anos para alcançar. Essa conexão com o piano permitiu a ela expressar toda a sua criatividade. Para Irene, tocar era natural, era como se fosse respirar. Cada vez que os seus dedos tocavam as teclas, nascia uma nova melodia. Antes de alcançar a fama mundial, ela já impressionava o público com as suas apresentações na televisão. Ainda muito pequena, Irene fazia participações em vários programas de TV em espanhol. A sua influência em 2 idiomas a ajudou a conquistar espaços em diferentes mercados, né? Ela era uma pequena estrela que sabia como brilhar independentemente do idioma. Logo, sua presença na TV foi crescendo e ela começou a aparecer em programas de grande audiência. Um dos primeiros grandes marcos na sua carreira foi a sua participação no The Tonight Show. Esse era um dos programas mais assistidos nos Estados Unidos na época. A participação de Irene, tão jovem, chamou a atenção de todos. Ela era uma jovem promissora, com uma voz marcante e um carisma de sobra. Cantar ao vivo em um programa de tamanha visibilidade era uma prova do seu talento, mas Irene não parou por aí. Ela também se destacou no programa The Electric Company, um dos principais programas educativos da época. Nesse programa, Irene não só cantava, mas também atuava e interagia com o público infantil. Assim, rapidamente se tornou uma das favoritas do público, né? O carisma que Irene demonstrava na tela era natural e encantador. Na TV, Irene mostrava todo o seu talento e versatilidade.
Ela podia cantar, atuar, podia se comunicar com o público de maneira autêntica. Essas oportunidades também deram a ela uma base sólida para sua carreira futura. Desde cedo, Irene sabia como lidar com as câmeras, com os palcos e com a pressão de estar ao vivo. A exposição nesses programas foi crucial para o crescimento da sua carreira. Ela então começou a ser reconhecida por diretores, produtores e pelo público em geral. Isso a levou a outras oportunidades, tanto na música quanto na atuação. E, acima de tudo, fez com que ela se tornasse um nome conhecido nas casas de milhões de americanos. A televisão foi a sua primeira grande plataforma e ela soube aproveitar ao máximo essa oportunidade. Cada aparição era uma chance de mostrar ao mundo do que ela era capaz. E com cada nova performance, Irene se aproximava cada vez mais do seu destino de estrela mundial. Irene não apenas cantava em inglês, mas também gravou um álbum inteiro em espanhol. Isso para o mercado latino, né? Essa conquista precoce mostrou o quão versátil e talentosa era ela. O álbum foi gravado para o público latino, aproveitando as suas raízes e influência no idioma. Mesmo sendo tão jovem, Irene dominava o espanhol com a mesma facilidade que dominava o inglês. Isso permitiu que ela se conectasse com uma audiência ainda maior, né? Essa gravação marcou o início de uma trajetória internacional. O álbum infantil em espanhol foi um marco na sua carreira. Esse álbum abriu portas para que Irene se tornasse uma artista multicultural, capaz de transitar entre diferentes públicos. Poucas crianças têm a oportunidade de gravar um álbum, né? E menos ainda em 2 idiomas. O álbum foi um sucesso no mercado latino. Ele trouxe canções que capturavam o espírito da sua herança latina. Irene sabia, mesmo jovem, que a sua identidade cultural era parte essencial de quem ela era, e o público latino a recebeu de braços abertos. Com esse álbum, ela conquistou corações em 2 culturas diferentes. Essa experiência ajudou a moldar a sua identidade como artista multifacetada. Ela aprendeu a importância de se conectar com diferentes públicos, algo que continuaria a fazer ao longo de toda a sua carreira. O álbum em espanhol também mostrou sua habilidade de se adaptar a diferentes estilos musicais, né? Esse álbum foi um precursor do que viria a seguir. Ele abriu as portas para que Irene se tornasse uma figura de destaque, não apenas nos Estados Unidos, mas também no mercado internacional. E isso foi apenas o começo da sua jornada musical. Irene Cara era, desde o início, uma artista feita para transcender fronteiras e tocar os corações de milhões de pessoas. Ela foi uma estrela que brilhou intensamente, mas também enfrentou batalhas fora dos holofotes. Em uma época em que as oportunidades para mulheres negras eram limitadas, ela quebrou barreiras. A sua presença nas telas representava algo poderoso. Ela não apenas atuava, mas trazia representatividade para uma geração inteira. Irene se destacou como uma das raras atrizes negras que protagonizava papéis de grande importância. Naquele tempo, os papéis oferecidos a atrizes negras geralmente eram limitados a estereótipos. Mas Irene quebrou essa expectativa com sua atuação versátil e autêntica. Ela mostrou que mulheres negras podiam ter papéis profundos e complexos. Em Raízes, as próximas gerações, a sua performance foi elogiada por retratar uma personagem rica em emoções e também camadas. Ela não era apenas uma coadjuvante, mas uma figura central na narrativa. Irene trouxe à tona uma nova imagem da mulher negra na TV. Ela provou que poderia interpretar personagens cheias de nuances, que refletiam as lutas e vitórias da sua comunidade. A sua atuação se afastava dos clichês que a indústria impunha às mulheres negras. No cinema, ela também brilhou em Sparkle, onde mais uma vez quebrou estereótipos. Ela interpretou uma jovem aspirante a cantora, mostrando a complexidade da jornada de uma mulher negra em busca de sucesso. A sua atuação foi marcante, demonstrando talento e força. Esse papel mostrou ao mundo que Irene Cara não era apenas uma atriz talentosa, mas uma pioneira. Ela foi uma das primeiras a abrir espaço para outras mulheres negras em Hollywood. A sua presença na tela inspirou uma geração inteira de jovens negras que se viam refletidas em sua força e também determinação. Cada papel que interpretava era uma vitória contra a falta de oportunidades e a subrepresentação. Ela foi um exemplo de que, com talento e determinação, era possível quebrar as barreiras impostas pela indústria. Ela foi pioneira em tempos em que Hollywood
ainda engatinhava na questão da inclusão racial. Cada personagem que interpretou era um marco na luta pela representatividade, e Irene provou que o talento transcende as barreiras raciais. Ela ajudou a redefinir o que significava ser uma atriz negra em Hollywood, e fez isso com muita coragem, dignidade e muito talento. Irene Cara também brilhou desde cedo nos palcos da Broadway. O seu talento era inegável. Participar de musicais era mais do que um sonho, e ela dividiu o palco com grandes lendas, dentre elas a icônica Shirley Jones. Jones, uma estrela consagrada, foi uma das maiores atrizes de musicais, e Irene estava lá, do lado dela. Raul Julia também compartilhou o palco com ela. Ele já era conhecido por conta das suas atuações intensas. Juntos formavam uma dupla inesquecível. Era uma época de ouro na Broadway. Irene, tão jovem, já conquistava o seu espaço. Esses musicais abriram muitas portas para ela. Portas que levariam Irene a lugares ainda maiores. Afinal, ela era muito dedicada, ensaiava incansavelmente, sempre buscando a perfeição. E os críticos logo notaram o seu talento. E o público, então, também notou. A cada nova apresentação, Irene conquistava mais fãs. Era impossível não se impressionar. Os seus movimentos no palco eram precisos e a sua voz marcante. Compartilhar o palco com nomes como Shirley e Raul foi um aprendizado importante para ela. E ela conseguiu absorver tudo isso. Ela sabia que estava ao lado de gigantes e usou essa oportunidade para crescer ainda mais. Cada ensaio, cada apresentação era uma chance de evoluir. Com Shirley Jones, aprendeu sobre time cômico e dramatização. Com Raul Julia, aprendeu a intensidade das emoções. Irene sabia que estava se formando entre os melhores, e isso só aumentou ainda mais a sua fome de sucesso. Era evidente que ela estava destinada a brilhar. Os seus passos na Broadway foram apenas o começo. A Broadway foi o seu primeiro grande palco, mas estava claro que não seria o último. Irene Cara estava apenas começando e já estava deixando todos boquiabertos. O mundo do entretenimento começava a notar, e logo todos conheceriam o seu nome. Outra curiosidade em sua vida que poucos sabem é que durante as gravações de Fame, ou seja, Fama, Irene Cara mostrou todo o seu talento. Ela não era apenas uma cantora incrível, ela também sabia dançar como poucos. Nos ensaios, Irene costumava improvisar demais, e ela deixava a música guiar ela. Os seus movimentos eram fluidos e cheios de energia. Os coreógrafos notavam a sua habilidade única, e muitas vezes os passos criados por ela eram tão bons que acabavam nas cenas. Ela não seguia apenas o roteiro que era dado a ela, ela trazia algo novo a cada ensaio. Irene era muito criativa e a sua espontaneidade brilhava. Cada improviso era uma chance de inovar, e ela não tinha medo de arriscar. Essas escolhas faziam toda a diferença. Os passos que surgiam da sua cabeça rapidamente se tornavam parte oficial da coreografia. Os diretores, claro, ficavam impressionados, né? Era raro ver alguém assim com tanto talento. Os outros atores também a admiravam. Todos sabiam que estavam diante de uma verdadeira estrela. Não era só a técnica que ela utilizava, era a paixão que ela colocava no movimento. Irene não apenas seguia o fluxo, ela o criava. Ela transformava cada ensaio em algo especial. Sua habilidade de misturar técnica com emoção era impressionante. Os coreógrafos a deixavam livre para criar, para explorar. Eles confiavam no seu instinto. Irene sempre surpreendia. Durante as gravações de Fame, essa habilidade de improvisar a diferenciava dos demais. Ela trazia autenticidade, e isso elevava o filme a outro nível. Os momentos em que ela improvisava acabavam sendo os mais memoráveis. A espontaneidade de Irene Cara marcou o Fame de uma forma que ninguém poderia prever. Ela não era apenas uma atriz, era uma criadora, e isso ficou gravado para sempre nas telas. Os passos que nasceram da sua imaginação se tornaram icônicos, e até hoje são lembrados como parte essencial do sucesso de Fame. Bom, logo depois veio outro clássico que marcaria sua carreira para sempre: Flashdance, What a Feeling. Essa canção se tornou um fenômeno mundial. A música capturou a essência de uma geração. E Irene Cara estava no centro disso tudo. Vamos ouvir. What a feeling.
A sua voz poderosa e emocionante dominava as rádios. Era impossível não se emocionar ao ouvir. Flashdance não era apenas uma música, era um hino. Irene deu vida a ele. O seu talento brilhou mais uma vez, dessa vez de uma maneira ainda mais grandiosa. Ela não só interpretou a canção, ela viveu cada nota e o público sentiu isso. A música tocava profundamente em quem a ouvia. E logo Irene seria recompensada por esse trabalho brilhante. Em 1984, Flashdance What a Feeling rendeu a ela um Oscar. Ela subiu ao palco para receber o prêmio com orgulho. Era o reconhecimento máximo da sua habilidade e talento. A emoção daquele momento foi indescritível, segundo ela. Mas não parou por aí. No mesmo ano, ela também recebeu um Grammy. Mais um grande prêmio, né? O seu talento agora estava gravado na história da música e do cinema. Flashdance se tornou um marco cultural. Irene Cara, a voz por trás de tudo isso, se eternizou. E cada vez que era tocada, Irene Cara se reafirmava como uma das maiores artistas da sua geração. Flashdance What a Feeling foi uma vitória para ela, não só pelos prêmios. Afinal de contas, ela sentia o impacto da música a cada apresentação. Flashdance não era apenas um sucesso comercial, era uma celebração de talento, de paixão e dedicação. Irene Cara era o coração dessa celebração. Irene Cara alcançou o auge com Flashdance What a Feeling. O Oscar e o Grammy foram apenas a confirmação de algo que todos já sabiam. Foi uma vitória que garantiu seu lugar na história, o que provou mais uma vez o quão grandiosa Irene Cara era. Ela viveu aquele momento intensamente e até hoje continuamos a sentir. Bom, infelizmente desafios também fora dos palcos começaram a aparecer. Irene Cara teve batalhas difíceis. Ela se viu presa em disputas judiciais com gravadoras. Essas disputas a impediram de gravar novas canções por anos. A sua carreira, que prometia ser ainda maior, foi duramente afetada. As gravadoras não queriam ceder e Irene pagou um preço alto por isso. Ela não podia lançar novas canções e isso a afastou dos holofotes. Durante anos, a indústria a bloqueou. Foi como se a impedissem de crescer. O público que a amava, de repente, não via mais novos trabalhos. Mas Irene não desistiu. Em 1993, ela decidiu lutar. Entrou com uma ação judicial contra uma das gravadoras que a prejudicou financeiramente. E foi uma batalha longa, uma batalha difícil, mas Irene venceu. Ela provou que estava certa e a justiça estava do seu lado. No entanto, a vitória teve um custo. A indústria musical começou a rotulá-la. Ela foi vista como difícil de trabalhar. Era uma mulher forte que defendia os seus direitos, e isso incomodou muitos poderosos da indústria. Irene foi praticamente boicotada. As portas que antes estavam abertas começaram a se fechar. Ela se tornou uma figura controversa na indústria. A sua carreira foi profundamente afetada por essa imagem que criaram dela. E o público não via a verdadeira razão por trás do afastamento. Por anos, Irene foi afastada do grande público. O seu talento ainda era imenso, mas as oportunidades não apareciam mais como antes. Ela lutou contra um sistema que, por muitas vezes, favorecia os poderosos, né? Mas, infelizmente, pagou o preço por isso. As batalhas judiciais deixaram cicatrizes, não só em sua carreira, mas também na sua vida pessoal. Ela sempre acreditou em seu trabalho, mas a luta foi longa e o impacto foi profundo. A vitória judicial em 1993 deveria ter sido o início de um novo capítulo, um novo ciclo, mas em vez disso, a isolou ainda mais da indústria. O rótulo de difícil de trabalhar a seguiu por anos, e as pessoas não queriam mais arriscar trabalhar com ela. Mas mesmo assim, Irene não se curvou. Ela continuou a sua jornada, mesmo sem o apoio de antes. E foi uma fase bem difícil. O boicote da indústria a afastou dos grandes palcos, mas não apagou seu talento, né? Irene enfrentou todas essas barreiras com coragem. Afinal, ela sabia que tinha muito a oferecer. Mesmo sem o apoio das gravadoras, o seu nome ainda brilhava. Ela era de fato uma estrela. E apesar das dificuldades, continuava lutando pelo seu espaço. As batalhas judiciais foram parte da sua trajetória. E embora tenham deixado marcas, também mostraram a sua força.
Irene Cara pode ter sido afastada da indústria por um tempo, mas o seu legado nunca desapareceu. Ela lutou, e no fim, essa luta também faz parte da sua grandeza. Essas curiosidades ilustram bem a trajetória multifacetada, de Irene Cara. Assim como as adversidades, mas principalmente como mesmo rodeada por todo esse drama, ela mostrava o seu talento inato e o impacto que deixou na indústria do entretenimento. Irene Cara sempre foi destinada a ser uma estrela. Nascida e criada no Bronx, um bairro vibrante, repleto de culturas e sons variados, a sua infância foi cercada por música. No Bronx, a música estava em todos os cantos. Ela cresceu ouvindo ritmos caribenhos, salsa, merengue, mambo. Esses sons ecoavam pelas ruas do bairro, mas não era só a música latina que a influenciava. Irene também ouvia os grandes sucessos americanos, soul, jazz, rock. Ela tinha uma verdadeira mistura de influências musicais, e essa diversidade moldou a sua personalidade artística. Desde cedo, ela sentiu a paixão pela música. Os ritmos latinos pulsavam em sua vida, e a cultura americana completava essa mistura. Era uma fusão única. Irene se inspirava em todos esses sons. A energia das ruas, a musicalidade que estava por toda parte. Enfim, ela absorveu tudo. E mais tarde, transformou essas influências em algo único. Irene Cara trouxe essa riqueza cultural para sua arte. A música latina e americana coexistia em sua vida. E esse contraste fez dela uma artista completa. A música era parte de quem ela era desde muito jovem. Irene era a caçula de 5 filhos, como eu já disse anteriormente. Vinda de uma família humilde, mas cheia de amor pela arte. O seu pai, um operário de fábrica, era descendente de porto-riquenhos, enquanto que a sua mãe, que trabalhava como lavadeira, era descendente de cubanos. Esse lar multicultural trouxe a Irene uma herança rica, onde ela cresceu ouvindo músicas tanto em espanhol quanto em inglês. Desde muito pequena, sua família sabia que ela tinha algo especial. Aos 3 anos, Irene já cantava, dançava e tocava piano, tudo de ouvido. Ela era uma criança prodígio. Sem precisar de aulas formais, conseguia tocar qualquer melodia que ouvia. E isso não passou despercebido pelos pais, que começaram a incentivar a sua paixão pela música e também pela atuação. Aos 5 anos, Irene já estava envolvida nas artes. A sua mãe a levava para aulas de dança e também aulas de canto. Além disso, também colocou a menina em aulas de atuação. Ela queria que Irene desenvolvesse todo o seu potencial. Sua mãe nunca mediu esforços para ajudá-la nisso. Irene sempre reconheceu o quanto sua mãe foi importante nesse processo. Bom, desde os 5 anos, Irene já estava trilhando o caminho para se tornar uma estrela. E ao lado dela, sempre estava sua mãe, pronta para apoiar e aplaudir cada conquista. Logo, Irene estava se apresentando em programas de televisão local, mostrando ao mundo seu talento precoce. Aos 5 anos, ela participou de competições de talentos e já encantava a todos com a sua presença marcante. Foi aí que Irene deu o primeiro passo em sua jornada rumo ao estrelato. Aos 9 anos, assinou seu primeiro contrato com uma gravadora. Ela era apenas uma criança, mas a sua voz já impressionava os adultos ao seu redor. Ela lançou seu primeiro álbum infantil, que misturava canções em inglês e espanhol. Mesmo com tão pouca idade, Irene já mostrava o que era capaz de fazer. Ela não era uma criança comum. Enquanto outras meninas da sua idade estavam brincando, Irene estava em estúdio, trabalhando. Com apenas 9 anos, enquanto outras crianças estavam brincando, Irene já gravava álbuns, Ela tinha uma voz poderosa e não demorou para a TV abrir suas portas. Programas de televisão começaram a notar o seu talento. Ela era pequena, mas a sua presença era imensa. A sua carreira, que muitos nem imaginavam começar tão cedo, já estava em plenos pulmões, em pleno movimento. Irene impressionava a todos ao seu redor. Ela tinha uma ambição clara e queria mais. Ela sabia que podia alcançar muito mais. Aos poucos, os convites começaram a chegar. Ela era bastante requisitada e não demorou muito para ser chamada para algo maior. Irene era uma das estrelas mais jovens a se apresentar ao lado de lendas. Imagine só, ser tão jovem e dividir o palco com nada mais e nada menos que Stevie Wonder e também Sammy Davis Jr. Essas lendas da música eram gigantes. E lá estava Irene, uma menina, mas já uma gigante também. Ela dividia o palco com eles com total naturalidade.
e não se intimidava, viu? A sua voz se harmonizava perfeitamente com a deles. Sammy Davis Jr., conhecido pelo seu carisma, reconhecia o talento de Irene. E Stevie Wonder, um dos maiores gênios musicais de todos os tempos, via o potencial naquela menina. Irene Cara se tornava cada vez mais uma figura familiar para o público. Ela era uma estrela completa. Com o passar do tempo, sua carreira começou a tomar novos rumos, e foi aí que veio o papel que a definiria para sempre. Ela participou do filme Fame, ou seja, Fama. Irene Cara interpretou Coco Hernandez, e essa performance se tornou simplesmente icônica. Fame não foi apenas um filme, foi um marco na cultura pop. Irene foi uma peça-chave nesse sucesso. Ela entregou uma performance inesquecível, tanto que por décadas o seu nome foi associado a Coco Hernandez. Coco e Irene se tornaram uma só na mente de muitos fãs. O papel a imortalizou. A música que ela cantou, Fame, se tornou um hino e a sua voz ecoava nas rádios, nas casas e nos palcos. O público se conectou profundamente com ela. O sucesso de Fame foi astronômico. Irene estava no centro de tudo isso. Ela se tornava um ícone cultural. Por décadas, o papel de Coco Hernandez seria lembrado. Por décadas, Irene seria reverenciada pela sua atuação. A sua carreira alcançava novos patamares. Ela inspirou gerações de artistas, e seu legado continua vivo até hoje. Aos 11 anos, ela fez a sua primeira grande aparição em uma série de TV. O seu carisma e talento natural logo a tornaram um rosto conhecido na televisão. Ela participou de diversos comerciais e programas infantis, construindo uma base sólida para o que viria a seguir. Mas o verdadeiro destaque viria em 1976 com o filme Sparkle. Brilho em português, né? Esse foi o seu primeiro grande papel no cinema e Irene, de fato, brilhou. O filme contava a história de 3 irmãs que formavam um trio musical. Irene interpretou a irmã mais nova, Sparkle. A sua atuação foi elogiada pela crítica e a sua voz, mais uma vez, roubou a cena. Sparkle foi um marco na carreira de Irene. Foi a primeira vez que ela mostrou ao mundo seu verdadeiro potencial como artista. Ela era completa, atriz, cantora e dançarina. E a partir daí, sua carreira só cresceu. No ano de 1980, de fato, a carreira de Irene explodiu, né? Foi quando ela conseguiu o papel principal no filme Fame. Ela interpretou Coco Hernandez, né, como eu disse, uma jovem que sonhava em se tornar uma grande estrela. Além de atuar no filme, Irene também cantou a música tema, Fame. Essa canção se tornou um fenômeno global. Ela não só dominou as paradas musicais, mas também se tornou um hino para os jovens. Sua interpretação e sua voz foram o que deram vida ao filme, e com isso Irene conquistou o coração do público. A música Fame a levou ao topo das paradas, e logo Irene Cara era um nome conhecido em todos os lugares. Mas o sucesso não parou por aí. Logo após Fame, Irene teve outro sucesso estrondoso. Ela foi convidada para gravar a música tema do filme Flashdance, a canção Flashdance, What a Feeling, que se tornou um dos maiores sucessos da sua carreira. Essa música não só dominou as rádios e TV, como também rendeu a Irene prêmios importantes. Ela ganhou o Oscar de melhor canção original e também ganhou o Grammy. E de uma vez por todas, Irene Cara estava consolidada como uma das maiores artistas da sua geração. Mas por trás de todo o brilho e do glamour, Irene enfrentava batalhas silenciosas. A indústria da música não era fácil. Irene se viu presa em contratos abusivos. Apesar de todo o sucesso, ela não tinha controle total sobre a sua carreira, e isso começou a afetar sua trajetória. As disputas legais começaram a surgir, e Irene queria o direito de lançar as suas próprias músicas. Ela queria a liberdade de ser a dona de sua arte, mas os contratos amarravam as suas mãos. E assim uma das maiores estrelas da música nos anos 80 acabou sendo silenciada. Durante anos, Irene foi impedida de gravar, ela foi afastada dos holofotes, e lentamente o público começou a esquecer da sua presença brilhante. Irene passou a maior parte da década de 90 longe dos estúdios. A sua voz foi silenciada pela indústria que um dia a aplaudiu. Sempre que Fame ou Flashdance tocavam, as pessoas lembravam de Irene Cara. Ela tinha deixado uma marca profunda. Mesmo com anos de silêncio, o seu legado estava intacto. E o mundo sempre lembraria das suas contribuições para a música e o cinema, né?
Nos anos 2000, Irene finalmente conseguiu se libertar das amarras dos contratos antigos. Então voltou a gravar, voltou a se apresentar. Mas as cicatrizes da batalha eram profundas. Ela nunca mais recuperou o mesmo sucesso que teve nos anos 80. Mas de fato isso não importava. O que importava era que Irene continuava sendo uma artista verdadeira. Bom, hoje Irene Cara é lembrada como uma das grandes estrelas da música e do cinema. O seu nome é sinônimo de sucesso, mas também de luta. Ela sempre acreditou que o seu talento falaria mais alto do que os obstáculos impostos pela indústria. Irene foi pioneira em muitos aspectos, especialmente ao mostrar que artistas multifacetados podiam navegar com sucesso em diferentes áreas do entretenimento. Ela conseguiu combinar música, atuação e dança como poucos artistas da sua geração. Ela sabia que a música era o seu verdadeiro lar. O mundo pode tê-la esquecido por um tempo, mas Irene Cara nunca foi esquecida de verdade. Nos últimos anos de vida, Irene manteve a música viva em seu coração. Ela fez apresentações menores, continuou criando e deixou um legado que vai muito além dos prêmios que conquistou. A sua música, a sua luta e a sua paixão são o que a tornam uma verdadeira lenda, né? Hoje, quando olhamos para a carreira de Irene Cara, vemos mais do que apenas uma artista de sucesso. Vemos uma mulher que inspirou milhões a nunca desistir, a lutar pelos seus direitos e a sempre seguir os seus sonhos. Irene Cara foi mais do que uma estrela passageira. Ela foi uma lenda que marcou gerações. A sua voz poderosa ecoou em todos os cantos do mundo. Nos anos 80, não havia ninguém como ela. Femme e Flashdance, What a Feeling, foram mais do que apenas sucessos. Essas músicas definiram uma era, inspiraram milhões. A história de Irene é uma lembrança de que a verdadeira arte sobrevive a tudo, e a sua voz continua a inspirar, a emocionar e a transformar. Mesmo após tantas batalhas, Irene Cara nunca perdeu a sua essência. E isso também a torna inesquecível. Bom, agora conte-nos, qual é a sua música favorita de Irene Cara, hein? Deixe nos comentários, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, também se inscrever em nosso canal para mais histórias como essa. Te encontro no nosso próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!